Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora estaremos trazendo a palavra de Deus aos vossos corações. Soberano, eterno Pai, glorioso Deus, nesta hora, meu Senhor, eu inicio este trabalho com esta oração, apresentando, meu Deus, este trabalho a teu cuidado, ó meu Deus, apresentando os ouvintes que vai estar ouvindo a tua palavra, meu Deus, que só possa vir agir na vida do ser humano, que só possa vir suprir as necessidades dos ouvintes da tua palavra, que só possa continuar com teus braços estendidos, meu Deus, sobre a humanidade, o que está ouvindo esta microfonia, meu Deus, esta palavra, ó meu Senhor, toma direção, confirma, meu Deus, a tua proteção, confirma, meu Deus, os livramentos, meu Deus, para a humanidade. Tanto, meu Deus, todos os perigos que a humanidade passa cotidiano na sua vida. Ó meu Deus, que só possa continuar com teus braços estendidos para com toda a humanidade. Porque a tua palavra nos diz, meu Deus, o homem pode ser infiel, mas o Senhor continua sendo fiel com a humanidade. Ó meu Deus, toma direção. É a oração que eu faço nesta hora, em nome do Senhor Jesus. E com essa palavra eu saúdo você. Uma boa tarde na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta hora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Quando eu saí de casa, eu estava com o pensamento de trazer uma outra mensagem, mas chegando aqui, mudou a mensagem de Deus. Amém? À vontade, seu Zé. E nesta hora trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Aqui no livro de Salmo, número 78, e no versículo 22, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, a Bíblia nos fala, Deus tirou o povo da terra do Egito, o povo para herdar uma terra que mana leite e mel, do qual que a Bíblia nos relata, que nos revela, quando fala uma terra que mana leite e mel, que está falando uma terra fértil, uma terra boa, tudo que você planta está de primeira, as qualidades é muito grande, portanto, que é uma terra boa, que foi abençoado, uma herança de Deus para o povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que Deus tirou esse povo da terra do Egito, da terra da servidão, do cativeiro, para levar, ter a liberdade de alcançar a promessa de Deus, para
verdade. E a Bíblia nos fala que aquele povo presenciou a glória de Deus, presenciou o milagre de Deus, presenciou as proteções, os livramentos, as lutas que Deus lutou para eles. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela que muitos deles não creram na sua salvação, não acreditaram no poder de Deus, não acreditaram no nome do nosso Criador, do nosso Deus. A Bíblia nos fala que Deus mandou maná do céu para aquela nação eleita de Deus. Fez jorrar, minar água nas rochas. Mas muitos deles não acreditaram, não creram na sua salvação, não creram no poder de Deus, no nome de Deus. A Bíblia nos fala que aquele que não acredita no poder de Deus, que não crê no poder de Deus, estará condenado. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, que fala: ide ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Vou fazer uma pergunta primeiro nesse sentido: você está certo ou está errado o que você está fazendo agora? Fazendo testemunho do qual você não está fazendo. Se você não tem, você não está fazendo isso, você está fazendo coisa errada. Qual de ética você está fazendo? Qual de ética? Ó, tome cuidado, viu? Tome cuidado que Deus pode derramar a ira sobre ti. Tome cuidado. Da fora da palavra de Deus, Senhor, se converte. Deus quer que tu se arrepende dos seus pecados. A Bíblia nos fala, lá no livro do profeta messiânico de Isaías, no capítulo 53, versículo 1, que fala: quem deu crédito para a nossa pregação e é quem se manifestou o braço do Senhor. É o que está acontecendo agora, no que você acabou de presenciar. Está sendo filmado, ele vai estar vindo, muitas pessoas vão estar presenciando essa desobediência desse homem. Misericórdia, isso para mim não é nada não. Vai acontecer mais pior. Vai acontecer muito mais pior do que esse. Escândalo sobre a palavra de Deus. Voltando na palavra de Deus, do qual que o povo de Israel estava sendo desobediente. Muitos deles não creram na salvação. Voltando do qual que eu falei, vamos falar de novo. No livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15: ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê estará condenado. Fariseu, aquele que critica na palavra de Deus, é os verdadeiros fariseus que criticavam do Jesus Cristo. Raça de fariseus, um dia vai prestar conta pela palavra de Deus, pelo escândalo
futuro. Vou fugir um pouco da palavra do qual que eu falei. Jesus enviou seus discípulos de dois em dois, anunciando a palavra de Deus e dizer: é chegado a salvação, é chegado o reino do céu. E o discípulo foi para as ruas, para as praças, anunciando a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que o Evangelho não é nos quatro cantos da parede, não, mas sim é na sua. Aquele que fala que o Evangelho fica nos quatro cantos da parede está mentindo. Está mentindo. Mas o Evangelho tem que ser anunciado nas ruas, nas esquinas, nos bares. É o verdadeiro Evangelho. Aquele que anuncia a palavra da salvação na sua está fazendo o ide de Deus, o ide de Jesus. Raça de fariseu, um dia vai prestar conta com o nosso Deus. Um dia, o grande dia do Senhor está se aproximando, e nesse dia, esse raça de fariseu, criticante, zombaria da palavra de Deus, vai prestar conta. Vai prestar conta. A Bíblia nos fala, aquele povo de Israel presenciou o poder de Deus, e muitos não creem na salvação, não creem no poder de Deus. E aquele que não crê no poder de Deus, na palavra de Deus, estará condenado, estará perdido. Mas aquele que coloca Jesus Cristo em prioridade, que coloca Jesus Cristo em primeiro lugar no seu coração, esse alcançará a salvação. A Bíblia nos fala que o povo de Israel experimentou as bênçãos de Deus na vida deles, e muitos deles não creram na salvação. E a Bíblia nos fala, aquele que não crê estará condenado, estará perdido. Como a pessoa tem a ousadia de falar se eu estou certo ou estou errado, do que eu estou fazendo, o que está certo é isso que eu estou fazendo, anunciando o Evangelho. Você que crê na palavra de Deus, entrega sua vida a Jesus Cristo, você alcançará a salvação, você alcançará a vida eterna, você alcançará a graça não merecível, alcançará a misericórdia de Deus para com a sua vida, alcançará o amor de Deus na sua vida. Quando você acredita no nome do Filho do Deus Altíssimo, alcançará a sua salvação, porque o único que pode nos proporcionar, nos conceder a salvação, é só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, esse alcança as promessas de Deus na sua vida. Deus fez uma aliança, um projeto para a humanidade. Não foi só para o povo de Israel, não, mas sim para toda a humanidade. O projeto de Deus é para toda a raça humana, toda criatura de Deus, toda alma vivente. O projeto de Deus é com aquele que entrega sua
Se você aceitar esse projeto de Deus na tua vida, você vai alcançar as promessas de Deus na tua vida. A Bíblia nos fala que Deus, enviando seus povos, a sua nação israelita, para o deserto, para uma promessa, para um projeto, para se realizar no povo de Israel. E o povo de Israel, muitos deles creram e alcançaram o projeto de Deus na sua vida, e alcançaram as bênçãos de Deus na tua vida. Mas aquele que não creram, a Bíblia nos fala, lá no livro de Judas, número 5 e o 6, que fala a respeito do povo que Deus tirou da terra do Egito, e eles não creram. Deus abominou aquela nação, aquele povo. Deus abominou aquele povo por motivo de não crer na salvação, por motivo de não crer no poder de Deus na sua vida, que é um dos povos do povo israelita. E a Bíblia nos fala, o projeto de Deus não foi só para o povo de Israel, mas sim para nós também, para os gentios, que esse gentio é um povo que não veio da linhagem de Israel, um povo pagão, um povo que não tinha o temor de Deus na sua vida. E Deus enviando Jesus Cristo a esse mundo, foi para que esse projeto de Deus vem se realizar. Jesus veio, Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, foi chicoteado, foi translançado uma lança sobre ele. E a Bíblia nos fala, naquele momento, quando foi translançado aquela lança sobre ele, que saiu só sangue. Não, saiu sangue e água. O que é isso, São Vicente? Sangue e água, sangue para remir os nossos pecados, a água para limpar, a água simboliza a palavra de Deus. Jesus falando com a sua palavra, ele chegou num certo alto e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A Bíblia nos fala, quando Deus falou para Moisés tocar na rocha, para que a água viesse mandando aquela rocha, e que o povo de Israel viesse beber, saciar daquela água pura. Você sabe que essa água é Jesus Cristo. Jesus é a água viva, é que nos jorra a vida eterna, a salvação, o descanso eterno, o repouso eterno em nossa vida. A Bíblia nos fala, o povo de Israel bebeu da água que jorra a vida eterna. A Bíblia nos fala que o homem de Deus, Moisés, tocou o seu cajado na rocha e minou água, e o povo de Israel saciaram do poder de Deus na sua vida. A Bíblia nos fala, Jesus chegou a um certo ponto e chegou uma mulher samaritana para pegar água daquele poço do seu servo Jacó. Jesus disse para ela: dá-me água, desta água para beber. Aquela mulher falou para ela: como tu me pediste, como eu sou uma samaritana e você é um judeu, que nós não combinamos um com o outro. A Bíblia nos fala
Jesus diz para ela, dizendo: se tu pediste água a mim, eu darei e nunca terá sede. Essa mulher diz para ele: dai-me desta água, para que eu não venha ter sede outra vez. Jesus respondeu para ela, dizendo: se tu soubesse quem que te pediste, me daria desta água, e tu terás a sua salvação. A Bíblia fala: aquela mulher acreditou na palavra de Deus, aquela mulher acreditou no nome da palavra de Jesus. Aquela mulher diz para ele: eu vejo que tu és um profeta, aleluia, enviado de Deus. Ela observou que ele não é mais, além de ser um profeta, mas sim o Cristo, o Redentor, o Salvador do mundo, o que liberta o ser humano do pecado, que liberta o povo do cativeiro. Aquela mulher acreditou na palavra de Jesus Cristo, e ela saiu dali e foi para a cidade e anunciou que o Messias estava ali. Eu convido a esse Messias para a sua pessoa. Eu convido a você para que você possa ter o privilégio de beber desta água viva, que é Jesus Cristo. Jesus é a água viva, é o que nos jorra a vida eterna, nos leva às mansões celestiais, a nova Jerusalém, que está reservado para toda a humanidade. E o projeto de Deus vai se realizar na tua vida. Aleluia! Jesus, ele é a água viva. Jesus, ele quer te dar esta água viva, que você possa alcançar a sua salvação, o seu descanso. O descanso que Jesus oferece não é aqui nesse mundo, mas sim nas mansões celestiais, a nova Jerusalém, que está reservado para qualquer que entregue a sua vida, que beba desta água viva, que Jesus é água viva. Eu falei, torna de novo, Jesus falou com a sua palavra: quem tem sede, venha a mim e beba. Que Jesus é água viva. Ele está te oferecendo essa água viva. Ele está te oferecendo, quando você beber dessa água viva, você alcançará o projeto de Deus na tua vida. O projeto de Deus para toda a humanidade é infinita. Está dando oportunidade, está dando uma chance para com a sua pessoa. Se você não aceitar essa água viva, você continuará tendo sede, você continuará tendo sede na tua vida, e nunca vai acabar esta sede. Mas se você beber desta água viva, você nunca terá sede na tua vida. Mas de que maneira, Donizete? De que maneira que eu não vou ter mais sede? Mas você beber desta água, você que é a palavra de Deus, nas mansões celestiais, a nova Jerusalém, que está reservada, lá você não terá sede, lá você terá só gozo, alegria, salvação. Estará junto com o nosso Criador, estará junto com o nosso Redentor. Como fala Redentor, o patriarca Jó
diz com a sua palavra, dizendo: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos tempos se levantará, nos últimos tempos se levantará. Jesus está se levantando para vir buscar a sua igreja, o povo que bebeu desta água viva, que vai estar jorrando para a nova Jerusalém, que está reservado para com seus fiéis, aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, Jesus falando com a sua palavra, dizendo: aleluia, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, nega por si mesmo, carrega a tua cruz e siga a mim, siga os passos do Senhor Jesus, e você terá a sua salvação, o seu descanso eterno. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te exalto, glorifico teu santo e glorioso nome. Ó meu Deus, toma direção, sopra as necessidades dos ouvintes da tua palavra. Meu Deus, eu apresento aquele Senhor ao teu cuidado, age na vida dele. Meu Deus, eu coloco ele ao teu cuidado, meu Deus. Trabalhe na vida dele. Faz que ele possa entender, compreender o mistério do Senhor, meu Deus, na vida dele, meu Deus, na sua família. Oh, meu Deus, os ouvintes da tua palavra, que só podes vir agir. Eu abençoe, meu Pai, ele e sua família. Eu abençoe, meu Deus, os comerciantes, os pequenos, micros empresas, ao teu cuidado. Eu abençoo todos os ouvintes da tua palavra, no nome do Senhor Jesus.